Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso bom Deus, amém? Que privilégio poder estar na casa do Senhor, adorando e exaltando e bendizendo ao nosso Deus que é tão maravilhoso, ao nosso Deus que tem providenciado tanto para nós. E é nessa gratidão a Deus, é nessa exaltação ao nome do nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é digno de honra e digno de glória, é que nós estamos hoje aqui sendo agraciados e, mais do que isso, contemplados com a beleza de Deus, porque Deus nos ama, amém? Eu quero pedir aos irmãos nessa noite que abram a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, nós estaremos lendo o verso de número 9 até o versículo de número 11, então abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo 1, versículo de número 9 até o versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 9, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Sei que os irmãos sentaram, e sempre como eu faço, vamos colocar de pé, né? Vamos colocar de pé, vamos estar orando, e logo após estaremos fazendo, a leitura da palavra de Deus. Pai, nesse momento, Senhor, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti, Pai, pelos dízimos, agradecemos ao Senhor pelas ofertas, pelos louvores, pela palavra, Pai, que vai ser lida, pela palavra, Pai, que vai ser conduzida. Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê ouvidos de discípulos, Pai, para ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou e cremos em nome de Jesus que o Senhor continuará nos ajudando. Obrigado, Pai, pela vida dos nossos amigos e visitantes aqui nesta noite, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, sê com os teus filhos, os abençoando e guardando, é o que pedimos a Ti e agradecidos somos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, a palavra do Senhor no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas a uma nuvem e recebeu, acultuando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, não há de vir assim como para o céu o vistes ir? Amém, meus amados, podem tomar assento. Bom, queridos, eu quero falar com os irmãos essa noite sobre a volta de Jesus. E falar sobre a volta de Jesus nos traz alguns pensamentos, algumas coisas que nós precisamos refletir sobre a nossa vida, como estamos agindo, de que forma estamos vivendo, o que precisa mudar. E é claro, nos faz refletir também sobre uma segunda oportunidade que Deus assim concede a cada um de nós para uma mudança de vida, para esse agir de novo e se tornar sim uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando falamos da volta de Cristo, podemos dizer que é uma das maravilhosas promessas da Bíblia e que Jesus irá voltar. Ponto. E Jesus irá voltar. Nós temos que crer na volta de Jesus, nós temos que cada vez mais buscar, entender e compreender que sem Jesus não dá, a nossa vida sem Jesus não tem significado, a nossa vida sem Jesus não tem sentido, mas uma coisa a gente precisa viver e vivenciar a cada dia, a cada momento e a cada instante da nossa vida: Jesus está voltando. E a volta de Jesus é iminente, nós não sabemos a hora, não sabemos o momento, mas precisamos, em todos os momentos, precisamos que haja uma mudança na nossa vida, que haja de fato uma entrega, que haja de fato esse entender que Jesus, Ele vai voltar. E como eu disse aqui, é uma das maravilhosas promessas que a Bíblia nos dá. Há mais, no Novo Testamento, há mais de 300 menções que a Bíblia vai falar para nós sobre a volta de Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento também há mais de 300 profecias a respeito da vinda do Salvador. Tanto promessas no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Promessas
que precisamos entender que Jesus realmente voltará. E Jesus realmente voltará, mas a volta de Jesus é algo que nos faz, que nos motiva a querer melhorar cada dia mais, ser melhores, ser verdadeiros servos do Senhor, nos preparando, porque não sabemos o momento nem a hora, sabemos que Ele vai vir. É como você espera uma visita na sua casa, o que faz? Se sabe se vai uma visita na sua casa, você logo corre lá e arruma esperando aquela visita. Agora Jesus, Ele não vai falar a hora, Ele não vai falar o momento, Ele não vai vir como uma visita programada que você vai receber na sua casa, você vai ter que estar preparado. Então se prepare para a volta de Jesus. E uma pergunta que nos é feita, algo que nós precisamos entender e compreender na nossa vida, o que você precisa entender sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar? Não tem como nós falarmos, não vai ser que dia então, pastor? Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas uma coisa nós precisamos fazer, estar preparados para isso, estar preparados para a volta de Jesus. O que fazer então? E como saber como vai ser a volta de Jesus? Primeiro ponto que nós precisamos entender, e eu creio em nome de Jesus, que se entendermos isso, que a volta de Jesus, ela será visível. A volta de Jesus, ela será visível. Em sua primeira vinda, o Filho de Deus se manifestou de forma discreta e humilde na primeira vez que Jesus veio. Na primeira vez que Jesus veio, os magos, os pastores tiveram que procurá-lo, procuraram numa estrebaria. Mas nós precisamos, queridos, estar preparados para a volta de Jesus. E como vamos nos preparar? Como nós vamos nos preparar? Primeira coisa, entregando. Primeira coisa, reconhecendo, entendendo que Ele nos dá a oportunidade de mudança de vida. E é isso que a gente precisa entender. E a segunda vinda de Jesus é essa que nós, como servos do Senhor, precisamos entender e buscar e enxergar isso. A segunda vinda de Jesus, ela será majestosa, ela revelará cada vez mais o poder e a glória de Jesus. Então o que eu quero chamar a atenção nessa noite aos irmãos irmãos, ainda há tempo de nós mudarmos, ainda há tempo de você mudar, ainda há tempo de você mudar a sua vida, ainda há tempo de você cada vez mais tomar uma atitude ao lado de Jesus, de ser uma nova criatura, de entender que sem Jesus não dá, entender que Jesus é maravilhoso. E como eu disse, a vinda de Jesus, ela vai ser visível sim, quando nós olhamos em Mateus capítulo 24, verso de número 30, Mateus capítulo 24, verso de número 30, a palavra do Senhor nos diz assim: e então aparecerá no céu um sinal, o Filho do Homem, em todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Queridos, a vinda de Jesus, ela será visível. Todos nós veremos a vinda de Jesus. Eu quero entender isso e crer que Jesus vai voltar. Mas pastor, e aí? Jesus vai voltar quando? Não sei, mas eu quero crer, eu quero ver, eu estou preparado para a volta de Jesus, e é isso que a gente precisa ter em mente. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? O amém foi fraco, hein? Você está, vou fazer a pergunta de novo, porque eu acho que vocês não me entenderam. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Glória a Deus. Mas pastor, eu ainda tenho que arrumar alguma coisa, eu tenho que acertar alguma coisa, ainda há algo aqui na minha vida que não está em perfeitas condições, eu ainda tenho que, há uma mudança necessária. Glória a Deus por isso, porque o tempo de mudança é hoje. Jesus está te dando esta oportunidade. Jesus, Ele quer que essa mudança aconteça na nossa vida, ao ponto de, como aqui na ministração do louvor, que a gente ame mais, que a gente cuide mais, que a gente se doe mais, que a gente valorize
valorize mais Cristo na nossa vida, porque precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Precisamos entender que a nossa igreja não é uma igreja que está apenas aqui, quatro paredes, a igreja somos nós. Então nós temos um compromisso firmado com a palavra, compromisso firmado com Deus. Nós precisamos entender e compreender que Jesus ele está voltando. Eu não vou falar para os irmãos pararem e olharem. Se os irmãos quiserem fazer, olha o que está acontecendo ao nosso redor, olha as circunstâncias que estão aí, tudo demonstra, tudo aponta. Então, que haja esta mudança, que você viva de forma, sim, cada vez mais entendendo e compreendendo que Jesus está voltando. O livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, verso de número 7, projeta para nós. Olha, mais uma vez vai falar sobre a volta de Jesus. E eis que venham como as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassam, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, todos, mas a gente precisa entender, irmãos, Jesus ele vai voltar de forma visível. Se alguém disser que Jesus voltou, acredita não, Jesus não voltou, porque quando ele voltar, ninguém vai precisar te dizer, ó, Jesus está voltando, Jesus voltou, ó, Jesus está aí. Ninguém vai precisar dizer isso para você. Você mesmo vai poder ver, você mesmo vai poder ver. Você mesmo vai poder ver, ele vai voltar sendo, vamos dizer assim, cercado de seus anjos. Olha, irmãos, pensa nessa imagem, foca nessa imagem, olha que coisa maravilhosa. Você vendo Jesus voltar cercado de seus anjos, e você olhando ali, nossa, como eu esperei por esse momento, como eu imaginava isso. Mas de contrapartida é algo que a gente precisa refletir. Alguns vão se alegrar, e alguns nesse momento vão falar assim, mas eu vou querer preparar, vou querer mudar, vou querer me ajustar, e não haverá tempo. Não haverá tempo. Vai ser como aquelas virgens, né, podemos assim dizer, que estavam acompanhando ali com as suas lamparinas para o casamento. Algumas estavam preparadas, 5 prudentes e 5 insensatas. E você quer ser um prudente ou um insensato? Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Ou você vai falar assim, não, ainda dá, eu posso ainda mais um pouquinho, eu posso fazer mais um pouquinho. Mas para pensar, que coisa maravilhosa, você vê a volta de Jesus, cercado de anjos, e ele ali, se cumprindo a promessa, se cumprindo uma profecia que ainda vai se cumprir. E é isso que nós temos que crer, é isso que nós precisamos entender. E entendendo isso, precisa acontecer na nossa vida uma mudança, precisa acontecer na nossa vida uma transformação, precisa que o velho homem ele seja morto, precisa que você esqueça das coisas do passado e viva o novo que Deus tem preparado para você. É isso que nós precisamos entender, queridos, porque a volta de Jesus, ela será de forma inesperada. Não tem como você falar o momento, a hora, o local. O retorno de Cristo vai ser um evento grandioso. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Vai ter muitas pessoas desprevenidas, vai. E a maioria das pessoas, não é pouca não, vai ter muita gente que vai estar ali desprevenida. Então se prepara porque ainda há tempo. Se prepara porque você ainda precisa entender e tem que mudar algo. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, e hoje é o tempo de mudança na sua vida, porque Jesus te ama, Ele está te dando uma oportunidade de mudança. Nós vamos nos surpreender também com a volta de Jesus, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós vamos nos surpreender, porque quando estivermos com Deus, nós vamos falar assim, ué, você está aqui? Ué, mas você não veio não? Fulano não veio não? Você está vendo que
Tem muita coisa na nossa vida que precisa mudar, irmãos, tem muita coisa, e Deus está nos dando esta oportunidade. Quando falamos de Jesus, nós precisamos entender isso. A verdade é que este dia não está no calendário de Deus. A volta de Jesus, esse dia está no calendário de Deus, não está na nossa agenda, não está na agenda dos homens. Nós agendamos tantas coisas, nós falamos que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se Deus quiser e permitir que assim o seja, vai acontecer. Mas a volta de Jesus não está no calendário do homem, está no calendário de Deus. Os sinais apontam para a vinda de Jesus. Mas precisamos melhorar, precisamos mudar. E eu creio que há sempre algo para ser mudado. Eu creio que há sempre algo que precisa melhorar. Em Mateus 24, verso de número 36, diz: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem mesmo os anjos, olha que interessante, nem mesmo os anjos, mas unicamente o meu Pai, Jesus dizendo, vai saber. Ninguém, não tem como. Naquele dia, naquela hora, ninguém vai saber, só Jesus. Por quê? Ele vai dizer para nós que ele virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão. 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 10. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número... Perdão, 2 Pedro, capítulo 3. Se eu falei capítulo 2 duas vezes, vocês me perdoam. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimará. O dia do Senhor, ele vai dizer para a gente, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ele não vai avisar o momento, ele não vai avisar a hora. Assim como um ladrão, ele não manda aviso antes do assalto. O dia da volta de Cristo, irmãos, o dia da volta de Cristo chegará de forma inesperada. Vai chegar de forma abrupta, vai chegar de forma inesperada na nossa vida. Não tem como calcular, não tem como mencionar quando vai acontecer. Mas o que eu quero nessa noite dizer para os irmãos é: se prepare para a volta de Jesus, melhore. Se tem que amar mais, ame mais. Se tem que perdoar, perdoa. Para que ficar guardando rancor? Para que ficar vivendo do jeito que está vivendo? Há muita coisa para se mudar. Igreja, nós precisamos fazer a diferença. Igreja, nós precisamos de avançar cada vez mais. Mas para que isso aconteça, tanto eu quanto você, há algo na nossa vida que a gente precisa mudar, precisa melhorar. Nós precisamos nos dedicar mais ao serviço do Senhor. Nós precisamos entender que a volta de Jesus é breve. Então precisa acontecer uma mudança, precisa acontecer uma transformação. Precisa que haja em nós esse desejo cada vez mais ardente pela vinda de Jesus, ao ponto de vivermos, não mais eu, mas Cristo precisa viver na minha vida. Agora, será que Cristo está vivendo na minha vida? Será que eu estou vivendo Cristo? Será que eu estou amando? Será que eu estou fazendo? Porque, querido, será que eu estou pronto para a volta de Jesus? Eu não vou aqui perguntar aos irmãos e pedir assim: levanta sua mão se você está pronto para a volta de Jesus, porque é algo pessoal, mas é algo que você precisa entender, que tem que haver uma entrega. Tem que haver, de fato, uma conversão, tem que haver, de fato, uma reestruturação que só Ele, Deus, pode fazer através de Jesus. Que não adianta você ser um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro uma podridão. Não adianta. Ou nós escolhemos viver Cristo, ou nós escolhemos amar os irmãos assim como Cristo nos amou, ou nós vamos viver um evangelho de conveniência. E a volta de Jesus está aí, está batendo na porta, está aí.
está aí. E muitas das vezes, a gente está apenas olhando as circunstâncias, e às vezes falando assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, isso é o hino do cantor cristão, 1650, né? E aí a gente vai e deixa levar, e tá bom, e vai, do jeito que tá. Ou às vezes tem gente aqui que está até cantando assim, eu estava à toa na vida, olhando a banda passar, olhando as coisas acontecer, e não toma atitude de mudança. Não espera para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Às vezes amanhã pode ser tarde demais. Às vezes amanhã você não vai ter a oportunidade que Deus está te dando hoje. E a oportunidade que Deus está te dando hoje é de que você entenda e compreenda que há uma necessidade de mudança. Uma necessidade de mudança quanto a tudo aquilo que você está fazendo. E a mudança ela só acontece na nossa vida quando nós estamos dispostos a enfrentar, ou melhor, a entender e compreender o novo que Deus tem para nós. E o novo que Deus tem para nós é algo extraordinário. Ele nos torna nova criatura. Nós, assim como louvamos aqui, nós amamos mais, nós nos dedicamos mais. E eu creio, em nome de Jesus, que você, se você não está fazendo isso, faça. Faça. Porque aí sim, nós vamos poder dizer, eu estou preparado para a volta de Jesus. Porque eu sei, porque eu entendo o preço que foi pago naquela cruz, porque eu entendo todo o sofrimento, não foi em vão, foi porque Ele me ama, e hoje eu entendo que a volta de Jesus é algo maravilhoso. Não vai ser, não, mas eu ainda tenho que aproveitar mais, eu ainda tenho que fazer isso, eu ainda preciso fazer aquilo, eu ainda tenho isso, eu tenho aquilo. Não, nós precisamos, como servos do Senhor, crer na volta de Jesus e entender que ela é iminente, eu não sei a hora, não sei o momento, e ela vai vir como um ladrão, a Bíblia mesmo fala, mas eu tenho que estar preparado. Então hoje é um convite que cabe a cada um de nós nos prepararmos para a volta de Jesus. E se prepara agora. Se prepara agora. Igreja, se prepara agora. A mudança precisa acontecer agora. Porque Jesus ele vai voltar. E outra coisa que a gente precisa entender. Jesus vai voltar. Nós precisamos cada vez mais buscar a presença de Deus. E outra coisa, não se envergonhar da presença de Deus. Não se envergonhar da presença de Deus, porque Ele vai voltar, e Ele vai voltar. E aí imagina, nós olhando aquela cena tão maravilhosa, Jesus voltando junto com seus anjos, e ali, aquela cena tão maravilhosa, e você com vergonha da presença de Deus, e você às vezes querendo, não dá tempo de eu ir ali ainda encher minha lamparina, dá tempo de eu ajeitar isso, dá tempo de eu pedir perdão, dá tempo de eu fazer isso, dá tempo de eu fazer aquilo, dá tempo de eu... E ainda, não deixa não. A volta de Jesus está aí, irmãos. E quando falamos da volta de Jesus, como eu disse aqui no início, nos chama a atenção para uma mudança de vida, para um reconhecimento que nós somos dependentes de Deus. Então que haja isso na sua vida, que haja isso na nossa vida, irmãos. Jesus vai voltar e eu não quero me envergonhar com a presença de Deus, porque quando se fizer chamada, lá eu estarei. É um hino do cantor cristão, né? Agora sim, eu não... Irmão Isaí hoje está aqui, vai nos ajudar. Qual o número? Oi? Tá vendo? 108. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. Vamos... Tem como você projetar a letra para nós? Para a gente. Irmãos, e aí? Quando se fizer chamada? Quando se fizer chamada? Você vai estar lá? Quando se fizer chamada, lá estarei? Ou nós vamos? Se tiver jeito, tem, Thales. É o Thales, né? Projeta para nós. Me ajuda aí. Hoje nós temos o irmão Zaí, hoje tem o Cleiton, hoje tem a irmã Luísa. Então hoje nós temos aí gente para nos ajudar, né? Vamos lá? Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper,
e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. A volta de Jesus, obrigado, meu irmão. A volta de Jesus dará fim às oportunidades. Oportunidades essas que nós estamos tendo hoje. Oportunidades essas que Deus está nos dando. Queridos, é triste a gente dizer isso. É triste a gente falar, mas nem todos desejam o retorno de Jesus. Nem todos desejam o retorno de Jesus. Como é triste a gente dizer isso. E pior do que isso, dizermos isso na igreja e pessoas que se dizem cristão afirmam isso. Como é triste. Como é triste a gente fazer isso. Nem todos desejam o retorno de Jesus. Há muita gente que tem medo do fim do mundo. Há muita gente que tem medo do fim do mundo. Tem gente que tem medo do fim do mundo e que diz que tem bons motivos. Eu tenho bons motivos. Eu espero que o mundo não acaba, não, porque o meu motivo é esse, é aquele, é isso, é assim, é assado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que alcançar isso, eu tenho que buscar isso, eu tenho tantas coisas. Mas, queridos, nós não somos cidadãos desse mundo. Você está aqui de passagem. Você está aqui de passagem. Se acontecer, e quando vai acontecer, ou melhor, se acontecer, não vai acontecer, eu não sei o momento nem a hora, mas quando acontecer, eu quero estar, e eu vou estar presente, eu vou estar ali, porque quando se fizer chamada, eu lá estarei. Nós acabamos de louvar isso. Então não tem o porquê da gente ficar preocupado, não, o mundo vai acabar, as coisas, nossa, mas não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo, não vai, não, irmãos. Se nós olharmos assim, do que adianta dizer que somos servos? Do que adianta vir na igreja? Do que adianta estar aqui? Do que adianta? O prazo está se encerrando. Uma coisa que eu posso dizer para os irmãos é: o prazo está se encerrando. O prazo está se encerrando. E ainda dá tempo. E ainda dá tempo. O prazo está se encerrando, ainda há tempo. Ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de
de transformação, ainda há tempo de, é claro, de entender e compreender aquilo que Jesus ainda vai fazer e tem muito a fazer, tem. Ainda há muitas pessoas que necessitam de ouvir da palavra de Deus. Sim. Há muitas pessoas que precisam compreender e entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Como a nossa irmã citou aqui em Mateus 11:28, diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Sim, essa necessidade da gente entender que é só em Jesus, é Ele que nos dá a vida, é Ele que pode nos ajudar, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim, há essa necessidade, mas está encerrando o prazo, mas não seja o brasileiro que deixa tudo para a última hora, não. Às vezes pode ser que na última hora você não dê tempo. A gente tem uma mania de ficar adiando, né? Tem uma mania, se a gente tem que fazer a inscrição para qualquer evento que seja, a gente deixa geralmente os 45 do segundo tempo. E aí fala assim, mas não deu tempo. Nossa, como? Mas você que não deu tempo. Você que não fez com que o tempo acontecesse na sua vida, porque o Senhor do seu tempo é você. É você que define as suas prioridades. É você que define as suas prioridades. E você tem definido, você tem colocado como prioridade o que na sua vida? O que tem sido a prioridade da sua vida? Jesus está voltando. Se a prioridade da sua vida for Deus, for Jesus, parabéns, glória a Deus por isso. Se não, ainda há tempo, ainda há oportunidade. E esta é a oportunidade que Deus está nos dando hoje. Mas entenda, o prazo está se encerrando, o prazo está chegando ao fim. Conta-se uma história de um pastor que combina com o ministério de louvor. Eu vou estar pregando, mas aí ele retira um músico daqui e ele prega aqui, ele fala, e ele falou com o músico, falou com um músico do ministério de louvor, você fica escondido. E na hora que eu der um sinal, você pega um trompete e dá uma sopra, falando sobre a volta de Jesus, e de repente esse músico vai e cria estrondo na igreja, e todo mundo sai correndo, e ali fica uma senhorinha sentada lá no banco, e ele, nossa, glória a Deus, pelo menos um não ficou apavorado com a volta de Jesus. Eu vou lá, eu vou pelo menos cumprimentar essa irmãzinha, eu vou dar um abraço nela, porque ela está ali. Nossa, como é bom a gente entender que ainda há aqueles que estão, quando ele chega lá perto daquela irmã, ela já tinha infartado por causa do susto. Desse jeito, irmãos. Parece que é algo, até a gente fala assim, é algo cômico, né? Mas é algo que nos chama a atenção. É algo que a gente precisa entender. A volta de Jesus, irmãos, é um assunto sério. A volta de Jesus é um assunto sério. É um assunto sério a volta de Jesus. E será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? É algo que a gente precisa refletir. Será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus? A volta de Jesus, como eu disse, dará fim às oportunidades. Você está preparado para ela? Para a volta de Jesus? Porque na volta de Jesus você não vai ter mais oportunidade de mudança. A volta de Jesus também, ela dará fim a todos os sofrimentos. A volta de Jesus, ela exige de cada um de nós uma decisão. A volta de Jesus exige de nós uma decisão. E meus amados, você que aqui nessa noite, você que me ouve, presta atenção no que eu vou dizer. Não é porque você já está na igreja há 30, 40, há 10, há 5, há 3, há 4 anos, há 1 ano, você frequenta aqui, ou você que às vezes já frequenta há um bom tempo, mas ainda não teve essa decisão, ainda não tomou essa decisão. A volta de Jesus, ela requer de nós, exige de nós uma decisão, exige de nós uma decisão, exige de nós uma entrega, mas
que você, ao ouvir essa palavra, não endureça, não endureça o seu coração, não rejeite esta mensagem que Jesus está nos permitindo ouvir, e que esse terreno esteja preparado sim para ouvir, para entender essa palavra e colocá-la em prática. Jesus está voltando, porque a mensagem do Evangelho é isso, irmãos, é renúncia, é decisão. Mas tem muita gente, infelizmente, que não quer seguir os caminhos de Jesus. Tem muita gente que às vezes não quer trilhar esse caminho, porque nesse caminho, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que deixar algumas coisas para trás, você vai ter que viver algo novo que Deus tem, mas você vai ter que abrir mão de uma zona de conforto. Não é fácil, é uma decisão que Deus está nos dando, porque, queridos, ao contrário disso tudo, o caminho que conduz ao inferno, por outro lado, é um caminho, vamos dizer assim, largo, e é um caminho frequentado por muita gente. E a gente sempre fala isso, irmãos, a culpa do inferno está sendo povoado, é de cada um que está aqui hoje. Infelizmente, é o que a gente tem que falar, é o que a gente precisa entender, mas entenda uma coisa: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Agora eu quero dizer algo para você nesta noite: volta para Ele antes. Jesus está voltando, então volta para Ele antes. Volta para Ele antes. Se você tem que se reconciliar com Deus, faça. Como eu disse, se você tem 40 anos, mas de igreja, 30 anos, 20, 10, eu não sei, fala: Senhor, reacenda em mim essa chama desse primeiro amor, que nunca se apague, que eu entenda e compreenda. Obrigado, Deus, porque foi naquele dia que eu aceitei Jesus, como foi maravilhoso. E hoje eu deixei esfriar isso, hoje eu já não sou mais esse cristão, esse servo do Senhor fervoroso. A nossa igreja vai fazer a diferença aonde nós estamos, a partir do momento em que eu entendo isso, em que eu vivo isso. Agora, não deixa o primeiro amor apagar, não deixa as circunstâncias da vida às vezes te abalarem, você fala assim: não, eu preciso voltar para Deus, eu preciso mudar. Não deixa não. Jesus está voltando, volta para Ele antes. Nós já vimos essa frase em tantos postes, em tantos lugares, letreiros: Jesus está voltando. Mas volta para Ele antes. Muda de vida. Muda de vida. E uma coisa que a gente sempre fala: soldado avisado não perde a guerra. Soldado avisado não perde a guerra. Irmãos, volte para Jesus. Volte para Jesus. Porque chegará o momento em que você não vai ter essa oportunidade. Ou muitas das vezes você vai falar assim: mas eu não ouvi. Ouviu sim. Se você nunca ouviu uma mensagem dessa, você está ouvindo hoje. Ah não, eu preciso voltar, eu preciso mudar, eu preciso. E como essa mudança é necessária na nossa vida. Como essa mudança ela traz transformação. Jesus, Ele vai voltar sim. Jesus, Ele vai voltar. Não há dúvida quanto a isso. A volta de Jesus, ela é iminente. Nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma outra promessa, como eu disse, é tão repetida na Bíblia, nas Escrituras, como a volta de Jesus. Nenhuma outra profecia tem sido confirmada em tão grandes sinais como nós temos visto sobre a volta de Jesus. De todas as profecias da Bíblia, a gente nunca viu tantos sinais da volta de Jesus como nos tempos em que nós estamos vivendo, irmãos. O amor de muitos se esfriará, e aí vai. A lista é grande, a lista é grande, a lista é grande. E a gente precisa que haja essa mudança na nossa vida. Que, queridos, que nós possamos estar preparados para esse momento.
que tanto eu quanto você, que em nome de Jesus, que você não desanime, que você não pare, mas que você continue, porque Jesus está voltando. Volto a dizer, e caminho aqui para o fim, já quero convidar o Ministério de Louvor. Volto a dizer, Jesus está voltando. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Não olhe, na maioria das vezes, as circunstâncias, porque, queridos, esse momento vai ser um momento tão maravilhoso na nossa vida. Momento de nós nos encontrarmos com Jesus. Momento de viver tudo aquilo que falamos. Confirmação daquilo que estamos anunciando. E como vai ser maravilhoso esse dia para aqueles que estão preparados. Mas como vai ser triste para aqueles que às vezes ainda precisa melhorar. E como eu falei, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Chegará aquele dia em que muitos dirão assim, em seu nome nós pregamos, em seu nome nós cantamos, em seu nome nós ficamos na porta da igreja recepcionando os irmãos, em seu nome nós fizemos parte do ministério de louvor, em seu nome nós fizemos parte do corpo diaconal da igreja, em seu nome nós fizemos, ou eu fiz parte do ministério infantil. Mas o que adianta se de fato você não está vivendo Cristo na sua vida, se você não está experimentando o amor de Deus? Acontecerá esse dia da volta de Jesus, é iminente. E falar da volta de Jesus é algo que nos chama a atenção para uma mudança, é algo que nos chama a atenção para refletir, irmãos. Que haja esse momento de reflexão. O que precisa mudar? Aonde preciso mudar? Aonde preciso melhorar? Se de fato há essa necessidade de entrega, se de fato há essa necessidade de reconhecimento de que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, que assim o seja. Faça isso. Não deixe para amanhã. Não adie o inadiável. Porque, queridos, essa decisão que você vai tomar hoje, o que você está tomando, é uma decisão tão maravilhosa na sua vida. É uma decisão que vai definir o seu amanhã. O seu amanhã, e o seu amanhã é na presença de Deus. Por mais que as lutas sejam grandes, por mais que as dificuldades venham, confie no Senhor. Confie no Senhor. Confia em Deus. Eu te desafio nesta noite a você parar um momento e pensar. Não vou fazer aqui o apelo, falar eu te desafio você a aceitar Jesus, não. Eu te desafio você a pensar nesta noite o que precisa mudar na sua vida e entenda que a oportunidade está sendo dada a todos para que haja essa mudança. E essa mudança começa a partir do momento em que eu entendo, em que eu compreendo quem é Deus na minha vida e o que Deus pode fazer na minha vida. Se coloque de pé, vamos adorar a Deus. Adore ao Senhor nesta noite. Adore a Deus. Adore a Deus.